A minha história é uma história de um menino que se encantava com o funcionamento das coisas, dos brinquedos, de tudo. E aí eu abri os brinquedos. Eu queria ver como funcionava, o que tinha dentro, como uma coisa se juntava na outra. E eu me lembro agora quando eu abri um carro que meu pai trouxe. Era um carro de fricção. Você impulsionava e ele saía correndo com a luz piscando. Me lembro como se fosse hoje. Um carro da polícia americana, um Galaxy 500, enorme. Acho que esse carro ainda nem tinha aqui no Brasil. Mas eu abri ele todinho para ver o que tinha dentro. E me disseram que eu tinha estragado tudo. Eu deixei ele lisinho, vi todas aquelas engrenagens. Eu não entendia, mas aquilo me encantava. Eu fui melhorando. Eu fui aprendendo a desmontar as coisas e a montar de novo. Algumas vezes era difícil porque não tinha as ferramentas necessárias. E aí às vezes se perdia. Mas na medida que eu fui crescendo, estudando, aprendendo a desmontar, adquirindo ferramentas, outras vezes fazendo, porque não tinha. E aí eu conseguia abrir, fazer funcionar, sem aquela casca fora, e montar de novo. E aquilo me dava satisfação. O tempo passando e saí dos brinquedos para os bichos. Como funcionavam aqueles bichos? Eu ficava encantado com os insetos, porque eles pareciam máquinas que andavam, que voavam. Eu queria saber como era por dentro. Alguns eu matei, sim, para ver como que era. Mas tinham coisas ali dentro que eu não conseguia enxergar. Eu não tinha instrumento para poder ver. E aí tinha uma lente de aumento que era do meu avô. Pequenininho, do tamanho de uma moeda, de uns 10 centavos. Ela era presa numa estrutura de cobre bem molinha. Hoje eu não me lembro mais onde ela está. Mas aquilo trouxe uma novidade enorme para mim, porque coisas que eu não via, mas com a lente de aumento eu enxergava. E aí eu ia abrindo, conhecendo cada parte do bicho. Depois eu comecei a anestesiar os bichos com naftalina. Eles morriam, mas eu acho que morriam sem sofrimento. E aí eu estudava, via como que aquilo se encaixava. Eu via os besouros. Eles eram mais fáceis de estudar porque eram mais brutos. Mas quando vinham as borboletas, muito delicadas, que eu descobri cada pedacinho, como se fosse uma telha formando as asas, aquilo me encantava. E aí os bichos foram crescendo, eles foram se aprimorando. Aí eu comecei a ver a galinha, o pato, o porco. Alguns animais se acidentavam, os cachorros se acidentavam e eu cuidava deles. Eu lia nos livros como que se fazia uma sutura, uma costura. Aprendi que aquilo era feito com linha de seda, lá dos chineses. Aprendi a dar ponto, a fazer o laço, a juntar um pedaço com o outro. E aquilo dava certo para os bichos. Eles melhoravam. Aí eu comecei a conhecer os remédios. Eu colecionava bula. Não podia ver uma bula que eu tinha que estudar aquilo, eu tinha que saber para aquilo, que aquilo funcionava, qual era o nome das substâncias. Os nomes eram complicados, eu achava aquilo muito massa. Muito massa. Cada nome comprido, difícil de falar, mas ótimo de falar. Bom, muito bom. E aí depois eu fui estudar química.
eu fui conhecer a estrutura de cada um daquelas substâncias e entender por que era etil, metil, aonde que estava a hidroxila. Fui aprender o anel de benzeno e isso foi não crescendo. Eu sabia que aquilo funcionava dentro da gente. Aí eu tive a ideia, o desejo de estudar farmácia, bioquímica, aquilo me encantava. Nessa época, eu fui fazer o curso técnico em análise clínica e patologia clínica, para poder aprender a química, para poder aprender a fazer os exames. E aí eu dei de cara com uma coisa chamada rotina. Aprendi a fazer aquilo. Era bom fazer. Era gostoso você repetir aquilo, você aprender aquela sequência toda de você fazer um exame. Era interessante você conhecer cada tipo de leucócito, conhecer os ovos dos vermes. Você olhava um ovo ali nas fezes e sabia que era uma asca, sabia que era isso, que era aquilo, era bom. Mas eu sentia que tinha alguma coisa a mais, que não era só aquilo, aquilo me inquietava, me deixava. Eu falei assim, gente, eu não posso ficar só fazendo isso aqui. Eu preciso de usar isso. Aí veio a vontade de fazer medicina. E aí eu comecei a estudar para isso. Mas eu não conseguia passar no vestibular. Teve um vestibular que eu fui o 101º lugar e eram só 100 vagas. Não entrei. Isso me jogou para baixo. Mas eu não desisti, não. Não desisti. Eu falei assim, eu vou conseguir. Tentei por várias e várias vezes. Mas aí, nessa angústia de não conseguir as coisas, eu não abandonei a minha curiosidade, o meu interesse em aprender as coisas. Foi quando eu descobri a psicologia, que juntava tudo aquilo que eu estava enxergando, que tinha a parte médica do funcionamento, que tinha a parte química, bioquímica, de como aquilo funcionava, mas tinha algo a mais. Tinha a alma, tinha o comportamento, tinha a espiritualidade, tudo envolvido. E aí eu falei assim, foi por isso que nada deu certo. Porque meu negócio é ser psicólogo. É poder juntar tudo. É juntar o físico, juntar o energético, o comportamental. É entender todas essas ligações, que não são só físicas e bioquímicas, elas são energéticas. Passado muito tempo, essa história eu vou contar com mais detalhes, com bastante detalhes. Eu encontrei a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, aonde você põe uma agulha e liga um circuito. Você põe uma agulha, você desliga um circuito que estava errado, que estava em curto, e você começa a equilibrar a pessoa energeticamente. E aí depois eu fui para um nível mais profundo ainda, que foi a fitoterapia. É aquele fio que está fraco, a energia que tem que passar ali, como um chuveiro, como um aparelho qualquer. Mas se eu tenho um aparelho que puxa muito, que gasta muita eletricidade, é necessário que aquele fio seja mais robusto, que aguente passar mais elétrons ali. Porque se o fio não sustentar, ele queima e fecha um curto e o aparelho para de funcionar. Aí eu percebi que os desequilíbrios fazem parte disso. Alguns você consegue consertar fechando, fazendo uma solda, pondo uma agulha. Outros você pode trocar um resistor, um transistor, mas outros não. Outros você precisa
de trocar o fio, de reforçar esse fio, de nutrir isso. E aí é a fitoterapia que faz isso. Por isso, a fitoterapia dá a sustentação, dá a nutrição e o resultado vem com a acupuntura. Hoje isso para mim é claro. Eu preciso de passar essas coisas para as pessoas porque é assim que eu trabalho. Foi assim que eu construí a minha vida. Indo do micro para o macro. E quando esse sistema está funcionando, quando ele está em harmonia, você tem paz, você tem alegria, você é feliz. E isso vai refletir no mundo aqui fora, na sua vida social, familiar, afetiva. É aí que vai funcionar. É aí que vai dar certo. Quando você nutre isso, quando você restabelece todas essas ligações físicas, emocionais e energéticas. Existem vários caminhos que isso pode ser feito. Você pode fazer isso com a homeopatia, você pode fazer isso com a alopatia. O problema é que muitas vezes se exagera ou não se sabe direcionar bem. Eu trabalho com medicina tradicional chinesa, mas eu não abro mão de que o meu paciente continue tomando o remédio, porque ele é necessário. Então, eu não estou totalmente certo, eu só sou uma parte que conserta o sistema. As outras partes precisam de participar, elas precisam de ser incluídas e não excluídas como está sendo feito atualmente. Essa exclusão de possibilidades está atrasando muito o progresso do ser humano. Está dificultando muito o florescer e o prosperar. Eu tenho passado por isso, eu passei por isso recente. Então eu posso falar por experiência própria. Comece a se harmonizar de dentro para fora. E esses resultados vão aparecer.